seja bem-vindo ao Ponto de Inflexão, o podcast do Sescap Paraná. Esse é um espaço aberto para debatermos sobre o presente e o futuro do setor de serviços. Eu sou Patrícia Schor e vou conduzir a conversa desse 6º episódio. E o tema de hoje é aquele que está no centro das principais conversas, principalmente dos empresários e contadores. É a reforma tributária. Para principalmente os contadores, esse é um tema que tem movimentado o dia a dia, porque já foi implantado, já entrou em implantação e por muito tempo os contadores vão ter que lidar com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo. É um cenário desafiador, é um cenário complexo, mas também cheio de oportunidades. E para falar sobre esse tema, sobre 2 pontos de vista, eu recebo hoje aqui o Rogério Carvalho, ele que é empresário contábil, sócio-diretor do Grupo Planning e também diretor do Sescap Paraná. O Rogério está lá, na trincheira, vivendo no dia a dia a implementação desse sistema e é essa visão que nós trazemos aqui. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado. E também, para falar de um ponto de vista mais técnico das atualizações, nós recebemos ele que é professor e consultor tributário, alguém que já é da casa do Sescap Paraná, que ministra vários cursos conosco, Nicolas Duarte. Obrigada pela tua participação e ele que vai trazer todas essas perspectivas da reforma tributária. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Antes da gente começar o nosso papo aqui, eu queria lembrar, principalmente quem nos assiste, quem nos ouve, que o Sescap Paraná é referência em qualificação profissional. E para tratar desse tema tão complexo que é a reforma tributária, ele desenvolveu uma série exclusiva sobre vários cursos que é a Reforma em Foco. Ao longo de todos esses anos de implementação, nós trazemos conteúdos relevantes com profissionais de mercado e áreas específicas. Então, se você está com dificuldade ou está com interesse de saber sobre o que muda, eu convido para acessar o site do Sescap Paraná e ficar por dentro da nossa agenda. Todos os meses tem conteúdos exclusivos lá, com grandes profissionais do mercado. E um deles é o Nicolas, que está aqui conosco, que também ministra esses cursos. E agora nós vamos começar o nosso papo, né? Nicolas, a grande bandeira da reforma tributária é a simplificação. A gente, na prática, pode esperar que esse sistema realmente seja tão simples e transparente? Bom, são, na verdade, 2 pilares, né, da reforma. É a questão da simplificação, sim, que politicamente é o que está sendo vendido, né? Não, a gente tem um sistema muito complexo no Brasil e, de fato, nosso sistema é indiscutível. A gente tem lá ICMS, daí ICMS a gente tem 26 estados, mais Distrito Federal, tem no meio subvenção tributária, tem DIFAL, tem uma série de coisas que no dia a dia do contador, do pessoal do fiscal, é um terror, né? Então, é muito complexo. Tem PIS, PASEP e COFINS, que por mais que seja um tributo de competência exclusivamente da União, mas ele tem regime cumulativo, não cumulativo. O que é isso? Um dá crédito, outro não dá. O que dá crédito? Depende. Então, você tem uma série de dependes, né, na história. E cada empresa, cada negócio, você tem que tratar de um jeito. Então, você não tem lá a alíquota do tributo no Brasil é tanto e acabou. Até uns anos atrás, né, você vê como é politicamente que as coisas acontecem, né? Veio uma lei dizendo da transparência, que você tinha que pegar na nota fiscal, colocar lá mais ou menos a carga tributária. Naquela época eu falei, cara, isso aí não existe, é impossível, né? Aí tiveram alguns institutos que falaram, não, a gente fez um cálculo, que é impossível, como é que você vai fazer o cálculo de uma subvenção tributária? Que tem o MVA, que uma é original, outra justa, um é alíquota 18, outra 19,5. Então, tinha um advogado aqui de Curitiba que falava, isso aí é chutado, né? Porque é muito complexo, é cálculo por dentro, daí um calcula por dentro, outro calcula por fora, aí tem decisão que tira o ICMS da base de outro, que é o PIS, PASEP da COFINS, então é uma doideira, né? É um manicômio, sem dúvida. Aí veio essa questão da reforma tributária. Não, a gente tem que modificar isso, né? Tem que deixar o sistema um pouquinho mais simplificado. Vai simplificar? Minha opinião, vai, certo? Simplifica. Só que não é a melhor reforma do mundo. E simplificação também não é sinônimo de pagar menos tributo. Esse é um ponto importante, né? Porque o pessoal fala, vai simplificar, você vai ser mais justo, vai ter justiça social, vai ter produtos que você
vai pagar menos, cesta básica, mas hoje a gente já tem isso com cesta básica, por exemplo, né? A gente já tem isenção de ICMS para a cesta básica, a gente tem PIS, PASEP e COFINS, tem uma redução a zero, então não quer dizer que você, com a reforma vai pagar menos, bem pelo contrário. Estudos, né, que nós já fizemos com algumas empresas, indicam que algumas vão pagar mais, né? Algumas vão pagar mais, porque essa é a ideia. Eu tive num evento, o final do ano passado, até quem estava lá era o ex-ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, né? E ele falando que essa história da reforma não é de agora, né? Isso aí já há muitos anos que está aí nos holofotes, vem e vai, vem, vai, vem e vai. Em 2019, que o negócio começou a tomar corpo, aí, com 2 propostas de emenda à Constituição, e aí depois, em 2019, teve uma proposta, a segunda foi bem mais técnica, só que não foi essa que entrou integralmente hoje, tá? O que nós temos. E ele fala, a proposta que nós tínhamos anteriormente não era essa, né? A proposta era outra. Então, a gente já tem alguns remendos na história, certo? E o fato de você trazer a simplificação, por trás tem uma outra coisa também, que é o segundo pilar, que é a neutralidade do sistema. Por que neutralidade do sistema? Porque tem segmentos que têm muito incentivo hoje. E aí, qual que era a ideia? Vamos tirar esses incentivos aqui, né? Vamos fazer essas pessoas pagarem mais. Aqueles que, às vezes, estão pagando um pouco mais vão pagar menos, mas também não é uma condição para todos, né? Cada caso é um caso. Mas, no final das contas, o que eles dizem é que a arrecadação, no mínimo, é continuar mesmo. O que ia fazer era um ajuste. Quem paga muito pouco, porque tem muito incentivo, vem e paga mais. Esses aqui que estão pagando demais, equilibra e paga menos. Então, são 2 pilares, né? A simplificação e a neutralidade. Para a parte contábil, acho que lá na frente, depois de passar todo, né, o período de transição, pode ser que fique mais simples para fazer a apuração. Porque vai ser tudo consolidado, né? Então, você não precisa fazer 27 apurações se você atua em todos os estados do Brasil. Se você tem a tributação de ISS, por exemplo, que é um dos tributos que fazem parte aí da reforma. Nós temos mais ou menos 5.570 municípios no Brasil. Então, imagine, às vezes você tem que prestar um serviço, você não sabe se o tomador vai reter, daí o teu município também quer. Então, poxa, onde que eu pago? Tem que pagar 2 vezes? Não deveria, mas acaba acontecendo, né? E às vezes você vai discutir. Então, lá na frente, com essa consolidação, pode ser que a gente simplifique, sim, a questão da apuração. Mas nós vamos ter um longo caminho de adaptação, de convivência com os tributos que existem hoje e com os novos, certo? E nós já estamos observando, já temos alguns pontos na legislação que são controversos. Então, assim, para quem fala, não vai ter mais... Ontem, eu estava fazendo evento ontem, eu estou fazendo vários, né? Mas ontem, aí tinham representantes de uma prefeitura. Os representantes de uma prefeitura de Santa Catarina que vieram fazer um evento sobre a reforma tributária. E aí eles falaram, mas o que você está me dizendo, então, não bate com o que o próprio governo falava, que a ideia também é reduzir a questão dos litígios, né, relacionados aí à parte tributária. Não mesmo, porque tem muito ponto que já o pessoal fala, isso aqui é inconstitucional, né? Isso aqui não faz sentido, isso aqui vai dar discussão. Então, a gente vai ter um caminho interessante pela frente, né? Vamos aguardar. É um caminho longo, né? Cheio de controvérsias ainda, né? E agora, Rogério, eu quero saber de você. O que é simplificação para o empresário contábil e de que forma o contador, nesse momento, ele pode ganhar ou perder relevância num cenário assim tão complexo? Na verdade, é assim, concordo com o Nicolas que a simplificação ela pode ser que aconteça num futuro. Depois de totalmente implementada a reforma tributária, daqui, vamos pensar, começa em 2026, tem todo um processo de transição até 2033. Vejo eu que ainda de 2033 até 2038, muita discussão, muitas questões que ainda não se entendeu, ainda precisa de vários ajustes. E aí, talvez, a partir de 2038, não sendo pessimista, mas com uma visão realmente do que está acontecendo, aí sim comece a ter realmente o que é a ideia da simplificação, a ideia de uma regra, de todas essas regras todos entenderem e estar sendo aplicado, né? Hoje, existe um desafio muito grande para os empresários, que é uma questão de entender uma nova regra.
Na verdade, todos, nesse momento, eu entendo que estão todos na mesma página, todos começando a entender uma nova regra tributária, os novos conceitos da reforma tributária, e precisa realmente entender esse novo conceito, essas novas regras, né, tributárias com relação a CBS, IBS e tudo mais. Fora isso, tem várias regras no meio da reforma, que, né, reforma do consumo, e daí tem a reforma sobre a renda e tudo mais. Todo dia, praticamente, parece que agora o pessoal gostou dessa brincadeira de ficar colocando normas. Quase todo dia você tem uma norma diferente sendo trazendo aí para a gente estudar e tudo mais, né, para ser aplicado. E o que acontece? O desafio para o empresário é realmente muito grande, porque ele tem que aplicar esses dois conceitos ali vai ter que aplicar, né, a partir do ano que vem. Agora é o ano do estudo e o ano que vem é o ano de começar a aplicar isso, fazer duas apurações e tudo mais, explicar para o cliente, explicar para o contribuinte essas regras, porque o que a gente percebe é que o empresário, ele vê que esse é um problema do contador e não um problema dele. E, na verdade, é um problema dele, né? Porque conjunto, né? Mas é que influencia muito provavelmente no preço dele. Ele precisa fazer um ajuste ali de formação de preço, ajuste de processos. Então, a reforma tributária vão ter muitos reflexos, principalmente com relação ao preço. Como o Nicolas falou, teoricamente, fala-se em redução de carga tributária, talvez isso aconteça daqui a muitos anos, né, que está até previsto na legislação que tenha uma redução de carga tributária. Mas isso vai demorar um bom tempo para que a gente veja o reflexo dessa redução. Se é que ela vai acontecer. Nesse momento, a gente vê assim, principalmente aqueles que não olharem, não tiverem o apoio de uma empresa de contabilidade, não tem o apoio de um profissional, ele vai sentir muito a partir do ano que vem. Pode ser que ele até corra o risco de sair do mercado, porque ele não vai ter um preço competitivo. Porque hoje as pessoas usam ali, as empresas usam muito, olha para o concorrente, quanto que ele aplica, eu vou fazer um preço aqui, tudo bem. E vai levando. Com a reforma tributária, com uma questão de apuração assistida, que a gente pode falar na sequência, com split payment. Então, tudo isso, na verdade, o dinheiro do imposto, já que às vezes o empresário trabalha ali com aquele dinheiro do imposto, vai acabar. Ele vai ter que, o dinheiro do imposto vai sair a hora que o cliente fizer o pagamento, ele já segrega o valor do imposto. Então, isso não tem como ele usar isso. E a questão do capital de giro. Então, tem várias complexidades, e eu concordo que vai haver uma simplificação, mas tem até um personagem que fala que para melhorar tem que piorar, né? Então, eu vejo que a gente vai passar por um longo período aí, né, de turbulência, de adaptação, de entendimento, para daí sim, a partir de um tempo, a gente ter essa organização e ter a questão das regras, da justiça, chamada justiça fiscal. E você acha que na prática realmente isso não está sendo ainda observado pelo empresário? Você acha que esse está sendo um grande gargalo hoje dentro das empresas? E como que o contador ele atua hoje? Qual que é o posicionamento, né, de um contador para que ele consiga mostrar valor para esse cliente? Pois é. Infelizmente a gente vê muito contador, muito empresário que não enxergou a complexidade de tudo que está por vir com relação a todas as normas, as regras, porque assim, ela tem muita, como eu falei, né, a gente está, nesse momento, está num novo modelo, uma nova regra tributária. Então, todos estão começando do zero novamente, vai começar do zero. Eu vejo que a gente tem uma grande onda assim, positiva para os empresários, para os contadores, mas se esse momento não estudar, se não se preparar para tudo que está por vir, vai ficar para trás, infelizmente. Então, tem muita, vai ser eu vejo que é a última grande onda para o empresário contábil, para o contador, de ter muitas possibilidades, inclusive de ganhos,
mas ele tem que estar preparado, como sempre. Mas agora é um desafio muito grande. Ele tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades que tem, para orientar os empresários, para trazer, para que o empresário enxergue valor realmente no serviço do empresário contábil, para que ele consiga realmente passar ali toda a complexidade, tem que ser implementado, por exemplo, dependendo do porte da empresa, tem que se fazer um cronograma de 2026 de vários ajustes que precisam ser feitos, de sistema, de produto e tudo mais. Ajudar, às vezes, o empresário com relação a processos, isso é muito importante, ajustar processos, tanto do escritório com relação às pessoas, quanto com o cliente. Então, assim, é um momento de grande desafio para o empresário contábil de se preparar. Ainda dá tempo de se preparar, de estudar, né? Porque no dia a dia, a prática mesmo vai acontecer a partir do ano que vem. Mas agora é o momento de se preparar e de instruir o cliente, de instruir o empresário. Porque o empresário, ele enxerga, esse é um problema do contador. E aí o contador fica ali, se ele for passivo, se ele esperar, ele vai perder essa onda, ele vai ficar para trás. Infelizmente, ele vai ficar para trás porque ele precisa ter muitas ações, principalmente de estudo, de conhecimento, de adquirir o conhecimento para passar isso. Infelizmente, eu vi esses dias um cliente falando assim, ele ainda não era cliente, estava numa migração, né? E o contador antigo falou assim, a reforma acho que vai acontecer. Tem muita gente que não acredita que vai. E ela já está, você iniciou falando, ela já está em prática ali, já tem algumas questões que precisam ser feitas, ajuste de sistema e tudo mais, algumas regras, já existe o cronograma, já existe a implementação. Então tem que estar ligado nisso para que aproveite as oportunidades ali para que tenha sucesso no dia a dia da contabilidade, assessorando os clientes. Mais uma vez o contador aparecendo como figura de estrategista, né? O quanto o Sescap tenha muito essa bandeira, né? O contador, ele precisa ser muito mais do que um emissor de guias, né? Ele precisa ser estrategista. E agora, Nicolas, você que está aí no dia a dia com muito contador, como é que está sendo isso? Como que os contadores têm visto essa transformação? Como que você tem enxergado a preparação dos contadores para esse cenário agora? Então, na verdade, como eu falei, né? Isso não é de hoje, essa discussão de reforma tributária, essa que está agora já vigorando, ela iniciou em 2019, né, com 2 projetos de emenda à Constituição, o PEC 45, depois a PEC 110, aí que deu origem a uma emenda à Constituição que nós temos hoje. Então, está na Constituição já. Né? Então, aí a gente entra no ponto daqueles que são céticos, é igual quando você está naquela fase de negação, né? A pessoa está na fase de negação, não é possível, né? Isso não vai acontecer, vai acontecer, está acontecendo já, né? Então, você já tem a Constituição, você já tem uma lei complementar, que já foi alterada por uma outra lei complementar, inclusive, e aí a gente já começa a ver como as coisas estão acontecendo, né? É muito pouco tempo para um negócio que é muito grande, né? Era para a gente já ter começado os testes, efetivamente, a partir do dia 1º de janeiro, né, de 2026, já era para estar testando todo mundo, obrigado, enfim, já jogaram um pouco para frente. Já vem um ato conjunto. E por que ato conjunto? Né? Porque essa reforma envolve 2 tributos que vão englobar outros aqui. Então, você tem de um lado a CBS, que substitui o PIS, PASEP e COFINS, do outro você tem o IBS, que substitui o ICMS e também o ISS. Tem uma questão do IPI que não vai sair, também tem outras coisas que a gente ouve falar, IPI vai ser extinto. Não vai ser extinto. Tem uma regra de levar as alíquotas para zero de alguns produtos, desde que não faça concorrência com produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, virar uma lista. Ainda temos muita coisa para ser regulamentado, mas o IPI continua na vida. Então, são 2 tributos. 2, eu não gosto muito de falar isso, mas esse termo IVA, né? Porque para mim não é um IVA. Porque IVA é quando o tributo incide sobre o valor agregado plenamente. E aqui nós temos exceções, certo? Lógico, hoje nós já temos muito mais exceções com o ICMS, o que dá crédito, o que não dá, PIS e COFINS, que nem eu falei, mas o IBS e a CBS, que são tributos chamados de gêmeos, eles têm as mesmas regras. Então, o que dá crédito para um, dá crédito para o outro. Sobre o que incide um, incide o outro. O que vai mudar são as alíquotas. Só que nós vamos ter um monte de exceção também, certo? Tem exceção, isso aqui não pode, isso aqui é bem de uso consumo pessoal, esse segmento tem uma redução, então ele não permite que o outro tome crédito. Então nós temos vários detalhes na história.
Então, assim, não é tão simples a aplicação da legislação. Pode ser simples lá na frente, quando tudo ficar implantado, ok, a forma de operacionalizar. Mas a gente tem uma legislação densa. Tem uma legislação densa e que muda completamente, né, do que a gente tem hoje. E esse é o grande ponto aí dos profissionais. Tem profissional que não virou a chave. Continua pensando ainda em IBS, CBS como se fosse ICMS, como se fosse ISS, PIS e COFINS. Ontem mesmo, né, nesse evento, tinha pessoas, não, mas eu tenho lá PIS e COFINS que eu tomo crédito sobre depreciação. Esquece, né? Não vai mais ser desse jeito com o IBS, com a CBS. Ah, mas não, vai ter uma regra de transição. Então o pessoal está começando agora a entender a história. E é o que eu falo sempre, eu começo as palestras e já falo, pessoal, é o seguinte, vamos fazer um combinado aqui, vira a chave. Esquece, tu zera tudo, como se estivesse resetando tudo, que você sabe sobre tributário, vamos começar de novo. Né? Porque muda completamente os conceitos. Então, até o próprio recolhimento. Quando você pega hoje ICMS, você faz uma operação interestadual, o ICMS fica o estado de origem. Com o IBS, ele vai para o destino, vai para o consumo. O que você já pensa assim, pô, mas você vai para o consumo, o estado de origem não tem mais como trabalhar com incentivo fiscal para atrair empresa. É o que vai acontecer. Isso já é o que vai é a intenção. Só que ele falou, mas aí como é que o Estado vai trazer empresa? Talvez ele tenha que fazer, e existe a possibilidade de fazer transferência direta, tem outras formas de ele atrair. Aí nós vamos se preocupar com a economia mesmo, com geração de emprego, com o desenvolvimento de uma região, e o recolhimento vai para o consumo. Então, essas mudanças técnicas, né, poxa, hoje funciona de um jeito e passa a funcionar do outro, é o complicador. Tá? E o ano passado, como veja, 2019 começou essa história, 23 saiu a lei complementar, tivemos a emenda à Constituição, 25 a gente teve a lei complementar, e só o ano passado, no final, é que muitos escritórios de contabilidade, eu que estou sempre dando palestra, o pessoal, poxa, você não faz uma palestra aí para a gente, para os meus clientes? Aí eles começaram, e para a gente também aqui, porque a gente não está por fora. Então, o ano passado é que o pessoal começou a se preocupar com isso. Alguns. Empresário, então, que a gente estava falando, nossa, tem um monte que nem tomou conhecimento da história. Ele acha simplesmente que o Rogério, o ano que vem, 2027, ele só, em vez de mandar o DARF com o código lá de PIS e COFINS, ele vai mandar um DARF com o CBS. E não é isso. Porque tem uma série de situações que não são tributadas hoje que passam a ser tributadas amanhã. E ele poderia já, e deveria estar planejando, em conjunto com profissionais que são capacitados, né, que têm qualificação com a contabilidade, e outros consultores dentro do escritório, ele já deveria estar planejando, porque ele consegue, em alguns casos, mudar o modelo de negócio e diminuir a tributação dele, de forma legal. Que não é aqueles planejamentos que a gente sabe que o nosso sistema levou, né, a fazer aqueles milagres que não existem. Aqui não, aqui, poxa, eu trabalho com locação, mas locação vai passar a ser tributado. Será que eu não posso deixar de fazer esse modelo e fazer de uma outra forma aqui? Então agora é a hora de pensar. E quem não pensar vai entrar 2027, vai começar a pagar mais talvez, vai ficar bravo com o contador, vai começar a pular e não tem o que fazer. Aí vai ter que se adaptando do jeito que dá. Né? Então, o que eu vejo assim, tem também os contadores começaram, né? Aqueles que são realmente profissionais, eles já estavam antenados. Mas tem muita gente também que está por fora e tem aqueles que, inclusive, já estão até largando o barco. Né? Eu tenho caso de cliente que nos procurou, falando, poxa, eu vou precisar de uma contabilidade, uma outra contabilidade. Por quê? Porque meu contador falou que não vai passar, não quer entrar nessa. Ele já está de saída, né? Já quer ficar tranquilo. Falou, pô, já passei por SPED, já passei por e-social. Não quero mais passar pela reforma tributária, porque vai mudar tudo, apuração, muda completamente. E outro ponto também que é importante, aqui eu vou deixar claro, eu gosto também de falar disso, e já vai com um alerta aqui também, né, para todo mundo que está aí assistindo o podcast, fica longe do Instagram. Fica longe do Instagram. Tem muita gente que fala coisa coerente, mas assim, tá todo mundo querendo surfar onda, certo? Então tem um monte de bobagem que a gente escuta ali, diariamente. Procura alguém, procura o Sescap, procura o teu contador de confiança, procura uma pessoa séria, porque se você for na onda aí do que o pessoal coloca nessas redes, você tá lascado. Né? Ontem mesmo, eu vi uma pessoa que não é nem tributarista. Ele é bem influente, só que no mercado financeiro. Bem influente. Só que daí todo mundo quer, né, aproveitar o momento para engajar ali. Falando bobagem sobre a questão de locação.
botando assim, se você tem imóvel lá, alugando Airbnb, está lascado, vai passar a pagar 44% na pessoa física de tributo. Não é bem assim, tem regras para você, pessoa física, ser contribuinte. Não é todo mundo que vai ser contribuinte de IBS e CBS. Então não adianta você jogar, e é terrorismo, né? O pessoal faz, nossa, então eu vou lá, me diz. Só que daí aproveita já para te vender uma outra coisa, né? Então você tem que se cercar de pessoas sérias aí, que estejam antenadas e comprometidas com o que está na legislação. Senão, você vai para caminhos incorretos. Mais uma vez a gente retoma aqui a importância de estar perto de uma entidade séria como a Sescap, que qualifica o profissional, né, com um especialista sempre do setor. E agora eu trago para a conversa, fazendo esse gancho no assunto que o Nicolas levantou, Rogério, como que o empresário deve lidar com essa nova precificação? Porque a gente está falando aqui em neutralidade de carga, mas a gente está escondendo uma grande mudança na composição desses custos, né? A gente sabe que o empresário contábil precisa estar informado e o empresário lá da ponta também, tanto quanto, né? Como que já é hora de pensar na precificação? Tanto o empresário contábil, porque ele está lidando com 2 sistemas diferentes, como o empresário que vai vender o produto final ou o serviço lá na ponta. A primeira questão é ter estrutura. O Nicolas, né, acabou a fala dele aqui falando sobre a questão do preparo, né? De saber, né, realmente aquilo que está falando. E eu entendo que a questão está... o empresário, né, o contador, o profissional, ele precisa... A primeira coisa é entender a legislação. Tá realmente a par de todas as regras, de todas essas mudanças, da nova regra, né? Começando do zero novamente, por isso que o Nicolas fala, eu tenho visto isso mesmo, que muitos empresários estão desistindo, até aqueles que estão já para se aposentar, faltava um pouco tempo, estão adiantando a aposentadoria, e tem, acho que como em todo segmento, tem empresários que não vão querer se atualizar, sabe que o desafio é grande, sabe que essas regras, elas realmente são complexas. Além disso, tem a tecnologia. A tecnologia também, a questão dos controles, isso também dificulta o dia a dia. Talvez antes era um pouquinho mais fácil, porque até que você fizesse ali, até que desse um problema, você ganhava tempo. Hoje não é mais assim. Hoje você não adianta forçar, porque a tecnologia está aí, tem várias formas, inteligência artificial, você, né, consegue fazer as validações, então não tem para onde fugir. Primeira coisa é ter estrutura, conhecimento. O empresário, o contador precisa ter o conhecimento, precisa estudar mesmo, fazer todos os cursos necessários. A legislação muito complexa, tem os segmentos que são mais afetados, menos afetados. O Nicolas falou sobre a construção civil. A construção civil, a atividade imobiliária que fala, é um dos mais que vão sofrer maior impacto, né, no dia a dia. Então, e é uma legislação muito complexa, exige assim muito, não é um negócio que você fala, 1 mais 2 1 mais 1 é 2. Não é assim. É uma tudo tem fórmula. Um porém, depende, né? Sim, é uma fórmula muito complexa. Para cada item ali, cada negociação que vai ser feito, acaba que tem uma regra, tem um cálculo e tudo mais, né? Então, estar preparado, né? Estar qualificado, estar preparado. Primeiro, o escritório, ele precisa ter estrutura, precisa ter pessoas olhando somente, se possível, somente para a reforma tributária, porque tem o dia a dia do escritório, tem a legislação atual, tem substituição tributária no dia a dia, tem DIFAL, tem as apurações, tem imposto de renda, tem regra nova de tributação de lucro presumido. Isso tudo está acontecendo, tá? A empresa viva ali. E uma nova regra a ser implementada, já um cronograma para 26, a implementação 27, já se falar em 2027, não se fala mais em PIS e COFINS, se fala em CBS, tem que estar preparado. Então, o primeiro desafio é a estrutura interna, estar preparado ali, né, com a estrutura interna de conhecimento e de pessoas, e aí, a partir daí, levar isso para os clientes, que é um grande desafio, mostrar, tem que empacotar isso, tem que simplificar tudo isso,
e levar para o cliente de uma forma que ele entenda. Porque não adianta você levar a legislação para o cliente. Ele não quer saber de legislação, ele quer saber, tá, mas e aí? Quanto me custa, né? Quanto me custa isso? Como é que eu vou fazer? A partir daí ele começa a mostrar o valor dele. Então a gente fala, né, já há uns 2 anos, tá, mas e daí como é que a empresa de contabilidade vai cobrar 2 apurações? Como é que vai fazer ali? Porque não pode ficar para o empresário isso, né, da contabilidade para o contador. Esse ainda é uma discussão boa, mas eu vejo que ele tem que demonstrar o valor dele. E não vai ser chegar para o cliente e falar assim, agora tem 2 apurações, está aqui uma apuração do anterior, do ICMS, né, quando tiver lá o IBS, então tem a apuração do ICMS e do IBS, porque, né, um vai sendo descontinuado, o outro vai sendo implementado. Não tem como, ele tem que mostrar o valor dele através do serviço, através do conhecimento. O conhecimento que ele tiver, é isso que vai agregar valor para ele, para a empresa de contabilidade, para a estrutura que ele tem, ajudando o empresário nos cálculos que ele precisa ali, principalmente de valorização ali da mercadoria que ele tem, do produto que ele tem. Se tiver a possibilidade de reduzir, fizer um cálculo certo, porque questão dos créditos, tem muitas pequena, média empresa que não está acostumado com a apuração ali de débito e crédito do imposto, isso vai ser muito relevante. Controle financeiro vai ser total, assim, é essencial o controle financeiro. É mais importante, né? Na verdade, essa reforma, desculpe, né? Mas só pegando o gancho para não perder, ela não é só tributária, tá? Ela é financeira. Total. E o grande ponto é financeiro. E esse que você falou da valorização, é até uma coisa interessante a gente falar aqui, porque o profissional de contabilidade, por anos, ele mesmo se colocou, né? Não estou dizendo todos, mas ele se colocou numa posição assim, do empresário olhar e falar, mas o contador faz guia. Isso. Né? Ele só faz guia. Porque muitas empresas, infelizmente, só faziam guia. Você não fazia contabilidade em si. Né? Você fazia, fechava o balanço lá, mas ok. Só que agora com esses mecanismos, pega lá, split payment, que nós vamos ter questão do crédito, que não é o crédito imediato. Você precisa ter um fluxo de pagamento, de liquidação por parte do fornecedor para que você tenha esse crédito liberado. Então, isso tudo vai influenciar o fluxo de caixa da empresa. Total. E se você não tiver um apoio de um profissional qualificado para dar sugestões de melhoria até de performance financeira, ele vai ter que começar a aprender a performar o financeiro dele. E formação de preço, principalmente. Quem não sacar isso, pode estar fora do mercado. Pode. Quem não sacar isso está fora do mercado. É um divisor de águas mesmo, Total. né? Exatamente. Total. Então, a reforma não é só, como eu falei, mudou essa guia para aquela outra guia. Né? Não, ela é muito mais profunda. Muito mais profunda. Vai mexer muito com a parte técnica mesmo ali, financeira, e você tem que estar respaldado. Aquele que não tiver respaldo vai sofrer. Então, veja, tributo. Pode ser que o crédito não esteja liberado, você tem que pagar o tributo sem ter aproveitado aquele crédito. E aí? Eu vou ter caixa para isso? Se eu não conseguir projetar o teu fluxo de caixa contando com isso aí, já era. Acabou. Você vai começar a ter problemas financeiros e vai repercutir não só no tributário, porque a apuração vai ser assistida, vai ficar o débito lá correndo. A hora que tiver alguma coisa que libere, a Receita só pega e retém. O problema é você não ter caixa para pagar fornecedor, para pagar folha de pagamento. Então, você vai ter que começar a olhar essas coisas. Né? Então, esse ponto do profissional de contabilidade mostrar isso para o empresário agora. Que ele não é só um fazedor de guia, mas ele é alguém que vai te auxiliar na gestão do teu negócio, e isso vai fazer com que o teu trabalho seja valorizado. Então não adianta, a gente sabe que infelizmente tem profissional que faz lá, cobra a contabilidade para ganhar no volume. A contabilidade também, que quiser cobrar valor baixinho para ganhar no volume, esquece também. Isso aí já não dá mais. Você tem que começar a ter uma diferença na hora de precificação do honorário, mas mostrando para o cliente aonde que ele vai estar ganhando com isso. Do contrário, todo mundo vai caminhar para o buraco junto. Né? É uma reforma que movimenta o ecossistema inteiro, né? Porque impacta lá no consumidor final, depois nos preços. Então, quem não estiver atualizado nesse momento, né? Nessa fase, a gente vai aí até 2033, mas agora já começam as suas implementações, né? 2027 começa valendo. A questão, né, que o Nicolas falou, o contador, o empresário, né, da contabilidade, ele tem agora a missão de ajudar a questão de sistema, um ERP muito bem parametrizado, sabendo ali, tem que entender da atividade do cliente, ele precisa se inteirar ali, se for uma indústria, o processo produtivo,
né, para saber ali exatamente como funciona para poder auxiliar. E isso exige ali um empenho de tempo, exige ali um contato muito, muito próximo com o cliente, com o empresário, né, para que realmente nesse ponto que vai começar a gerar valor. Ele vai falar, o empresário vai falar assim, poxa, eu tenho aqui o meu contador, tenho uma empresa de contabilidade que é meu parceiro, que sim, ele está me ajudando, está mostrando, por exemplo, a gente faz lá já no escritório, já um cálculo dos impactos da reforma tributária. Pega ali o cenário de, por exemplo, 2025, e se fosse esse mesmo cenário do que aconteceu com a reforma tributária, qual seria o impacto? Então, ele é positivo ou negativo? Os teus fornecedores, eles hoje, em qual é o enquadramento fiscal desses fornecedores? Se você mudar, se você pedir, se tiver uma forma de orientar ele, teus fornecedores precisam estar em outro regime tributário. Então, se eles mudarem de regime tributário, ou talvez você tenha que mudar de fornecedor, porque às vezes não é tão fácil assim, vai te gerar um impacto positivo. Pelo menos ele vai começar a enxergar, e se ele não implementar agora, lá na frente ele vai falar, poxa, o meu contador, a empresa que me assessora estava certa, já impactou aqui no meu financeiro. Né? E é total, como o Nicolas falou, é total, o controle financeiro é essencial, o fluxo de caixa, o impacto é enorme no fluxo de caixa, no dia a dia. Então, o profissional da área contábil está num ótimo momento, só que ele tem que estar preparado. Ele vai ter, assim, tem muitas oportunidades de ganho, principalmente, mas tem que estar preparado. E até você falou ali, né, gerador de guias. Tem ainda empresário que fala assim, não, mas a contabilidade hoje é só apertar botão. Tem empresário que fala assim, agora, vamos dizer que até então seria, mas com as novas regras, não tem como só apertar botão. Nem que soubesse qual botão apertar, não é só isso. É gestão, é processos, então é toda uma empresa, como ela funciona no dia a dia, é ali o empresário fazendo a parte dele e a contabilidade auxiliando no dia a dia dele, principalmente nas questões ali dos impactos e de processos e no financeiro. Então é fundamental estar preparado, é o momento ainda de muito estudo, mas vai ter sucesso quem realmente estiver preparado. E uma consideração que não pode ficar de fora dessa conversa, até porque teve muita expectativa, foi em relação à aprovação do projeto de lei complementar 108, né, que trata da criação do comitê gestor do IBS. Vocês acham que isso apresenta riscos para os estados ou municípios ou, de fato, vai gerar uma segurança jurídica para o contribuinte? Então, isso é controverso, né? A gente não sabe como que as coisas vão funcionar, porque hoje, como eu falei, a gente tem dois tributos, de um lado a CBS, do outro lado o IBS. A CBS, quem vai controlar, gerir, vai ser a Receita Federal do Brasil, porque é de competência da União. E o IBS, ele tem uma competência compartilhada entre estados e municípios. Então, hoje, quando você pega, por exemplo, o ICMS, qualquer tipo de demanda administrativa, discussão, você vai tratar com a Secretaria da Fazenda, do Estado. Né? O município, a mesma coisa, com a Secretaria Municipal, você vai tratar lá com a Prefeitura. Ok. Como agora nós vamos ter um tributo que engloba, né, essas duas competências aqui, por isso foi criado o Comitê Gestor. Na verdade, pela redação do PLP 108, que deu origem à Lei Complementar 227, que é desse ano, a 227 de 2026 já agora, então você tem toda uma estrutura de discussão, litígio, discutidos no âmbito do Comitê Gestor, do IBS. Então, você não vai ter de forma isolada ali, o Estado X, o município Y em uma discussão. É tudo via Comitê Gestor, que tem representantes dos estados e municípios, certo? Agora a gente vai ter que ver como que isso vai funcionar na prática. Se isso aí realmente vai dar certo, porque, olha, eu posso ter tido um deslize no Estado, em relação ao Estado, que o Estado observa, porque dentro do IBS tem uma cota parte daquela alíquota que é estadual e outra cota que é municipal. Então eu posso ter cometido um deslize do ponto de vista do Estado, mas talvez não na visão do município, então isso aí vai ter que estar muito bem, né, calibrado dentro do Comitê Gestor. Há juristas aí de grupos que a gente participa que o pessoal já olhou meio torto, né, com relação a isso. Né? Será que isso aí vai dar certo? Será que está correto? Enfim, vamos ver. Como eu estava falando antes, né, de a gente começar aqui para o Rogério, o que eu acho que vai acontecer com essa reforma é a seguinte: 2027 vai entrar. Entra, certo? Mas entra como? Como der.
né? Do jeito que dá. Então, vamos definir uma alíquota aí da CBS, vamos entrar, temos ali uma estrutura, vai ser alguns regulamentos, ok. Na medida que as coisas forem acontecendo, vai ter um monte de discussão, um monte de bateção de cabeça, daí vai, volta, rever, enfim. Então, a gente vai ter isso, certo? Por quê? É pouco tempo. A gente fala, pô, mas tem 11 meses aí, né? Estão acabando agora janeiro, tem até dezembro, ok. É pouco tempo. É pouco tempo para testar o sistema, porque a gente precisa dos regulamentos. Depois do quarto mês, do primeiro dia útil do quarto mês é que pode haver algum tipo de penalidade caso você não cumpra as obrigações acessórias que já estão, né, previstas para 2026, não é 27, é 26. Verificar se está tudo funcionando, esse negócio de apuração assistida, que é uma apuração automática, né? A Receita Federal está agora testando ainda, está em fase de teste, né? Foi disponibilizado, mas tem muita coisa para ser adaptada. Split payment, que acho que a gente vai não vou alongar, que talvez a gente convença um pouquinho mais para frente, mas é uma forma de ocorrer uma retenção do tributo já na instituição financeira, pela instituição financeira. Bom, mas como é que isso vai funcionar? Pois vai envolver investimento, tecnologia. A gente pega cenários, né? Começa a analisar o momento que nós estamos. Talvez, e isso foi bem apontado também, a gente estava conversando aqui antes, nós estamos num ano, estamos entrando em um ano eleitoral, né? Então, por que talvez não entrou já 26? Não, porque se entrar aqui, a gente já vê a realidade, opa, isso pode ser que não seja legal do ponto de vista político, né? Aí você pega a questão dos bancos, a questão do split, vai ter que ter investimento por parte das instituições financeiras. Pô, mas a gente está tendo problema aí, né, com o FGC. Os bancos aí, né, ficaram meio bravos, ele tem que depositar lá os valores do FGC e um banco quebra e os outros que pagam a conta. Será que eles vão estar dispostos a fazer investimento também em relação a essa questão de split? Porque é uma das ideias que a Receita quer, que os bancos entrem no rachid ali, né, da conta. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa ver se isso tudo vai, né, ficar prontinho para 2027. Eu não sei. Né? Eu acho que vai, mas vai ter muitas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo ainda. Eu também entendo que vai... E essa questão do comitê gestor, eles precisam se organizar, porque eles têm, assim, uma questão da organização ali dos estados e dos municípios, porque, como o Nicolas falou, é ali que estão as regras de todos os estados e municípios, a questão da repartição ali do que é de cada um, né? A regra está toda ali no comitê gestor. Né? Tem ali os representantes e tudo mais. Então, eles têm uma missão de resolver a questão dos estados e dos municípios e do contribuinte ao mesmo tempo. Então, tem que olhar para o estado e o município, eles ali, cada um, obviamente, pensando no que é seu, no que, de repente, pode perder, porque, né, a questão da origem, do destino, isso é uma mudança muito, muito forte, assim, porque tinham estados que davam incentivos fiscais e agora não adianta ele dar um incentivo fiscal porque o pagamento do imposto lá do ICMS, no caso IBS, na sequência vai ser no destino. Então muda muito os cenários, assim, a questão vale muito mais, a gente entende que vale muito mais a infraestrutura daquele estado, daquele município, do que simplesmente um incentivo fiscal como acontece até hoje. Então esse desafio do comitê gestor de olhar para os estados e municípios com todos esses desafios que tem ali de ajuste e para o contribuinte. E ainda assim, com relação também à apuração assistida, por exemplo, a empresa, ela tem que estar preparada, porque eu entendo que o fisco mudou o jogo. Antes, o contribuinte, a Receita Federal corria atrás do contribuinte. Falava assim, não, me diz aí quanto que você deve de imposto, faz a apuração, me diz, eu verifico aqui, faço, né, a homologação do débito e tudo mais, e aí você me paga. Agora não. Agora o fisco mudou esse jogo. Ele fala assim, eu vou fazer a apuração aqui, porque eu tenho todas as informações, e eu falo para você, tá aqui a guia, tá aqui o pagamento do imposto. É isso que você me deve. O contribuinte, se ele não tiver controle, se ele não tiver bem assessorado, ele vai falar assim, ou ele vai aceitar e vai pagar, ou ele vai falar assim para o fisco, opa, não é isso não. Eu tenho, esse imposto que você está me dizendo não é isso não, porque minha apuração é dessa forma, eu tenho esse crédito, eu tenho isso, tenho aquilo, e aí gera ali uma discussão, e ele estando certo, ele vai ler o que ele apurou, que é hoje que a Receita faz. O contribuinte vai lá, fala que é isso que eu devo, a Receita faz os controles dela, fala, não, é mais ou é menos. Não, geralmente ela fala que é mais, né? Agora não, ela vai dizer que é tanto,
Cabe a você ter os teus controles para dizer, é isso ou não é, tá certo ou não está. Então ela mudou esse jogo. Quando ainda isso na apuração assistida e no split payment, já piora porque o dinheiro já sai ali, fez o receber, passou na maquininha ali e recebeu do seu cliente, o dinheiro do imposto já vai para o fisco. Mesmo assim, ele vai ter a possibilidade de fazer o encontro de contas. Só que ele só consegue fazer o encontro de contas se ele estiver preparado, se ele estiver bem orientado, se ele tiver um sistema muito bem parametrizado, se ele souber muito bem, tanto o empresário quanto o contador, o profissional, também entender do negócio dele, do que ele pode ter de crédito e tudo mais, de como funciona o dia a dia dele, para que essa apuração realmente esteja correta. Então, olhe quanta coisa precisa ter, principalmente o que a gente tem falado aqui, acho que a palavra é o conhecimento. A palavra-chave é o conhecimento. Quem não tiver todo esse conhecimento, não estiver preparado, vai ficar para trás ou vai colocar, né, de repente, o empresário numa situação de pagar muito mais imposto daquilo que já a carga tributária já é alta. E tem uma visão de aumento de carga tributária. Imagine a pessoa ainda ter que pagar mais do que isso, sendo que é só por falta de conhecimento. Exatamente. E essa questão dos sistemas, né, das empresas, a própria contabilidade também está tendo e vai ter que investir, porque esses mecanismos de retenções que vão acontecer de forma automática pela instituição financeira, que já vai o tributo e a apuração assistida, e vai também impactar na questão da própria conciliação das contas, né, contábeis. Então, você tem que ter um sistema que entenda, né, jogue nas caixinhas certas. Então, quem não investir em tecnologia, quem tiver um sisteminha que não faz na mão, esquece. Manual, aí você realmente tem que desistir, né? Porque não vai dar certo. Então, aqui até fica um ponto, né, de alerta para as empresas. Elas têm que investir em conhecimento, em tecnologia e se aproximar de entidades e se aproximar de contadores que estejam tão qualificados para ajudar nessa gestão financeira, tributária e também contábil. Faz muita diferença. Fundamental. E agora, olhando sobre o setor de serviços, vamos lá, o setor de serviços é o grande representado do Sescap Paraná. Para você que nos assiste, o Sescap Paraná representa mais de 38 mil empresas no estado. E eu gostaria de saber, para o setor de serviços, há um risco de aumento de carga tributária? Nicolas. Então, é o setor que vai sofrer. Pelo menos com o que nós temos hoje desenhado, né? Com toda a legislação colocada. Existe um projeto de lei complementar visando reduzir em 60% a alíquota do setor de serviços, mas não foi aprovada até o presente momento e, segundo informações, a Receita diz que se isso for aprovado, a alíquota de referência tem que aumentar. Né? Hoje a gente pega ali, considerando lá, quando tiver tudo funcionando de forma plena em 2033, hoje que a gente tem na lei complementar é que uma referência da alíquota, não é alíquota máxima nem mínima, que a referência é diferente da alíquota efetiva que nós vamos ter. Então, você tem 26,5% considerando CBS e IBS. Já se fala aí em 28%. E a Receita fala que se aprovar esse projeto de lei complementar e reduzindo 60% do serviço, já vai ter que passar de 30%. A alíquota somada dos dois tributos. Então, veja, já começa que é uma carga elevadíssima para um imposto, suposto imposto sobre valor adicionado. Né? Você pega outros países que trabalham com IVA, vamos pegar aí, aqui, Estados Unidos, sobre o consumo, Orlando ali, 8% que você paga sobre o consumo de produtos. Né? Total. Aqui nós estamos falando de 2% que vão chegar a 28%, pode passar. Então é muito alto. E o problema, só que ele fala, mas é alto, mas você tem direito a crédito, porque você, no sistema agora do IBS e da CBS, não existe cumulatividade. Você vai poder fazer compensação das suas aquisições, das tomadas de serviços que você tem, e aí a carga efetiva ela tende a ficar menor. Então vamos considerar o que a gente tem hoje, 26,5%. Se você tomar crédito das suas aquisições, aí pagando só sobre a diferença, talvez sua carga tributária ficasse ali em 10%, 12%, 13% efetivamente, dependendo da tua margem de lucro, lá, enfim. Só que o setor de serviços, o que ele vai tomar de crédito? Pega, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui que eu tenho, né, nos cálculos, vamos pegar um cálculo de padeiro aqui, né? Hoje um setor de serviços paga lá, uma prestadora, paga 5% de ISS, paga mais lá imposto de renda, contribuição social sobre os percentuais de presunção,
paga PIS/PASEP e COFINS no presumido com 3,65%, vamos pegar aí, dá 16,33% mais ou menos que eles pagam aí, né, de carga efetiva, o serviço. Pelas contas que nós fizemos, se você considerar lá na frente 26,5%, você já está falando de uma elevação significativa, sem considerar imposto de renda e a contribuição social. Isso mesmo. Se você considerar imposto de renda e contribuição social, a carga já vai para 30 e alguma coisa, 31%, 32%. Hoje 16,33% vai para 31%, 32%. Então falando quase o dobro. Né? Quase o dobro. Então o setor de serviço teria que ter muito crédito para conseguir que a carga tributária efetiva dele fosse reduzida. Quem não tem crédito vai aumentar a carga. Então, é um ponto sensível. É um ponto bem sensível do setor de serviços. É lógico que existem formas. Aí a gente fala de olhar o modelo, né? Que não é só pegar e deixar acontecer. Você tem que olhar formas. Pô, eu tenho um modelo aqui que permite, talvez, eu terceirizar alguma coisa. Mas terceirizar, não pejotizar. Que é o que o pessoal faz aí. A primeira solução, né? Mais simplista. Mas daí pejotiza. O cara fala, não te contrato como funcionário aqui. Você tem que ser PJ. Só que tem pessoalidade, subordinação, dependência econômica, ou seja, tudo que caracteriza vínculo empregatício. Isso é risco. Ele pode ter risco trabalhista e vai ter risco quem submeter isso a perder, por exemplo, um Simples Nacional da Vida. Porque é onde as pessoas se enquadram. MEI, então, assim fala, né? O pessoal vai lá, faz um MEI. MEI também. Você presta serviço só para uma pessoa, tem subordinação, o MEI pode ser excluído. Ele pode perder o MEI. Então, isso não é planejamento. Aí já é maluquice, né? Mas se existem formas no meu negócio, construção civil, poxa, eu posso terceirizar, né? Posso contratar outras pessoas que não trabalham só para mim, trabalham para outros também. E aí ele vai ter que ser contribuinte. E aí, sendo contribuinte, ele vai me passar crédito. E aí eu consigo deduzir. Então, você tem que pensar o negócio. E é aquilo que a gente estava falando, não é deixar acontecer. Você fala, pô, vamos mudar o business agora. Né? Vamos olhar aqui, pô, isso aqui dá para encaixar aqui, dá para mudar ali, enfim. Então, não é deixar rolar. O profissional, a contabilidade, tem que se envolver também e o empresário tem que entender que ele precisa desse apoio para analisar. O que você faz? Esses contratos aqui, pô, mas se você mudar essa cláusula, fizer isso daqui, isso aqui dá para mudar, isso aqui vai dar crédito, dessa forma que está hoje não dá. De outra forma a gente consegue ajustar. É isso que precisa pensar, certo? Se não vier redução, a gente tem que se virar com o que a gente tem. Né? Mas, inevitavelmente, se a gente não conseguir ter créditos suficientes para compensar essa elevação de carga, vai ter um aumento da carga efetiva que você vai ter que repassar. Né? E, Rogério, para o empresário contábil, mas para o empresário lá da ponta, é hora de planejamento tributário, né? É hora de planejamento estratégico nas empresas. Total. Importante, né? A gente trazer aqui, né, nessa conversa, o Nicolas falou, trouxe a questão do imposto de renda, contribuição social. Hoje, a reforma tributária ela está só no início, na verdade. A gente está falando aqui sobre uma complexidade só sobre o que está sendo alterado sobre o consumo, os reflexos da tributação no consumo. PIS, COFINS, imposto ICMS e ISS. Impostos que incidem sobre o consumo. Mas a gente tem, já estão acontecendo mudanças sobre contribuição social e imposto de renda, que é sobre renda, né, o imposto sobre a renda, na pessoa física também, os reflexos disso, final do ano, começo do ano, muita discussão sobre isso. Então, e a gente tem muito mais por vir aí de mudanças, né, de uma mudança geral, assim, com relação aos impostos. E o impacto disso para as empresas, esse exemplo perfeito que o Nicolas traz, de repente, para uma empresa de serviço quase que dobrar a carga tributária, isso, às vezes, esse dobrar a carga tributária pode ser que ele nem a margem dele, nem o lucro líquido dele tenha isso, porque às vezes ele ganha no giro e não tenha isso de margem, sei lá, 12%, 15% de margem, às vezes não tem, principalmente numa empresa de serviço. Então, é muito, muito importante conhecer, saber de todos esses impactos, o que vai acontecer ainda. A gente está nesse ano de implementação, mas ainda não tem o desembolso do imposto. Exatamente. Mas a partir do ano que vem, a partir de janeiro, daqui a um ano, nesse mesmo momento, as empresas já vão estar desembolsando. Né? Então, precisa ter esse acompanhamento, precisa estar preparado, precisa conhecer muito bem cada uma dos serviços. Tem alternativas, às vezes tem, às vezes não tem, mas tem que conhecer muito bem, tem que estar... Na verdade, o empresário
tem que estar junto com o seu contador, ali com o profissional da contabilidade, tem que andar junto, porque é aí que vai encontrar soluções, vai ver os reflexos. E assim, não é simples, não é da noite para o dia chegar assim, a hora que chegar lá em 31 de dezembro, eu vou lá no contador e falar, vê como é que vai acontecer. Não tem como. Não tem como. Na verdade, sim, né? O ano passado, o pessoal da Receita Federal já falava, quem não se ligou, não acordou e não está pensando, já está atrasado. Né? Mas ainda dá tempo de amenizar as coisas. E um outro ponto também nessa história, que é a questão de serviço, existe para profissionais liberais uma redução, um redutor, de 30% sobre o valor sobre a alíquota efetiva que será definida aí para a CBS esse ano, provavelmente depois para o IBS. Só que aí afeta contador, advogado, engenheiro, ok. Só que existem regras também. Então, por exemplo, não, mas eu não sou profissional liberal, eu tenho uma pessoa jurídica. Será que eu posso aplicar esse redutor? Pode, mas tem regras. Então, tem situações que eu vou poder aplicar. Se eu não cumprir essas regras que a legislação coloca, eu não posso aplicar o redutor. Aí eu posso ser um advogado, posso ser um contador que não vou ter a redução de 30% e o meu concorrente tem. Né? Então, isso precisa ser avaliado. Então, até para quem é os profissionais da área, isso impacta. Né? E também é uma relação de profissões que você vai ter esse redutor. Não é todo e qualquer tipo de prestação. Outras prestações não têm redutor, que daí entra naquele projeto de lei complementar que eu falei que está em tramitação aí até o momento sem definição. É isso. A reforma está movimentando a economia, a gente precisa chegar aqui. É um assunto que vai render muito papo para esse podcast e para tantos outros cursos nossos. Mas eu queria que vocês fizessem esse fechamento aqui conosco. Como se preparar? Por onde começar a partir de agora? A gente tem até 2033 para a implementação total, né, da reforma tributária. Mas como sair à frente? Então, eu gostaria desse fechamento de cada um aqui para que a gente possa deixar esse alerta, né? Tanto para o empresário lá da ponta, como do empresário contábil, dos profissionais contábeis. Rogério, eu começo com você. Você veja só, nós temos aqui, né, para fechar esse assunto, né, desse bate-papo, porque é bem extenso, tem muito por acontecer ainda, mas eu vejo que a gente tem um ambiente altamente arrecadatório. Né, o fisco cada vez quer mais dinheiro, isso que o Nicolas falou, aumenta aqui, aumenta ali, a gente só fala em aumento, a gente nunca não fala em redução. A lei prevê, dizem, né? Mas vai ter, a gente falava isso no começo, talvez tenha uma redução, não sei quando, não sei se vai ter, porque é muito difícil, a gente nunca viu isso. É porque é outro slogan, né? Falando, já que nós vamos neutralizar, daí todo mundo vai pagar a mesma coisa, então no final das contas a gente não precisa ter uma carga tão elevada, porque todo mundo passa a pagar tributo. Né? A gente consegue controlar, então todo mundo... Bom, não sei quando que isso pode acontecer. Então a gente tem um ambiente altamente arrecadatório, punitivo, né? Punitivo porque, assim, por causa da tecnologia, faz com que, né, o fisco tenha os controles. E ele já, quando tem ali algo que não está de acordo, já vem uma notificação, já vem algo mostrando ali que está errado, que ele precisa... E pior, vem multas. Então, acaba que a empresa tem ali que pagar e o empresário contábil também, por outro lado, se não fizer de forma correta, acaba tendo as punições. Né? E também é um ambiente tecnicamente muito exigente. Tá? Então, o jogo realmente mudou. Tem que estar preparado, o empresário contábil, o empresário do setor de serviço tem que estar muito preparado, porque, como eu falei, para mim é uma última grande onda da contabilidade. Né? Depois, lá 2033, 2038, esperamos que esteja tudo ali pacificado, normalizado, já todo mundo sabendo da nova regra, mas até lá o desafio é muito grande, tem que estar sabendo de tudo para orientar todas as regras para poder orientar os seus clientes. Né? Então, estar preparado, saber todas as regras, né? Ter o conhecimento, né? De tudo que vai acontecer para poder auxiliar. Essa, para mim, é a fórmula do sucesso dentro desse desafio que tem de reforma tributária e de mudança. Estar preparado, ter o conhecimento para ajudar os empresários, para ajudar os clientes
com tudo que tem, que já tem e que vai acontecer ainda. E Nicolas? Então, veja, até isso é importante, você falar assim, por onde começar, né? O que o empresário tem que fazer para entrar e entrar bem nessa reforma tributária? Primeiro, muitos vão ter que mudar a cabeça, né? Mudar os pensamentos. Então, aquele negócio de, pois é, e aí a gente sabe que infelizmente existe, eu compro sem nota, né? Eu faço venda com meia nota, cara, esquece, né? Esquece, joga do lado, isso aí ficou na caixinha do passado, porque você precisa agora entender que a Receita, ela vai monitorar essas aquisições, ela vai monitorar a questão financeira, ela já monitora hoje, vai aumentar esse nível de fiscalização. Então você tem que exigir do teu fornecedor que ele emita o documento para você poder ter esse crédito, para bater aquilo que a gente está falando de carga, né? Para você ter uma redução de carga. Então, assim, tudo que a gente falou aqui tecnicamente, você precisa conhecer. Claro, mas eu tenho que me preocupar com o negócio. Então, você tem que estar cercado de pessoas que vão te auxiliar, pessoas boas, né? Mas eu vou lá e boto nas inteligências artificiais e fico colocando... Gente, é assim, é igual fazer recuperação de crédito. Que o pessoal que fala, tem robô aqui que eu coloco, o cara faz em 24 horas um diagnóstico de não sei quantos milhões você tem. Pô, não é assim. Como é que ele vai fazer um diagnóstico? Tem gente que cai nessas coisas, né? E vai e faz. Então, a reforma tributária e qualquer legislação do nosso país, relacionada não só à parte tributária, nosso sistema é complexo. Nós vivemos uma série de regras complexas. E quando você tem um problema complexo, não adianta vir com problema com solução fácil, né? Não existe solução fácil para problema complexo. Por mais que a reforma tributária ela simplifique, neutralize, nós temos toda uma legislação que foi escrita por quem? Pelo Congresso. E muitas vezes a pessoa que escreveu aquilo ali nunca sentou para fazer uma apuração no tributo, qualquer não entende. Tanto a Receita Federal, o Comitê Gestor, eles ficam correndo atrás para tentar fazer acontecer aquilo que foi escrito. Isso aqui não vai dar. Daí depois que vem as leis complementares, vamos alterar esse ponto, vamos alterar aquilo. Então é normal isso acontecer. Então se você não buscar conhecimento, ou não buscar alguém que venha e traga para você o conhecimento digerido, né? Porque também não adianta, como o Rogério falou, não adianta pegar, tá aqui a lei complementar 214, né? Tá aqui a emenda da Constituição, dá uma lida aí, essas 1000 páginas aqui que a gente tem de conteúdo, e daí você vem conversar comigo. Não. Então o profissional tem que, ele se capacitar, ele trazer a solução mastigada para o empresário, mas o empresário tem que entender da parte dele o que vai afetar. Então não adianta fechar os olhos e falar, deixa rolar. Não. A gente tem feito bastante palestras, assim, claro, reduzida de uma hora e meia, 2 horas, para o empresário, mas falando na linguagem dele. Fala, amigo, isso aqui, teu business é assim, isso aqui vai afetar assim, hoje funciona assim, vai funcionar assado. Então você tem que olhar teu contrato, olhar isso aqui. Aí ele começa, poxa, então eu tenho que fazer alguma coisa. Claro que você tem que fazer. Todo mundo tem que fazer, certo? Mas você tem que sentar, ter o suporte técnico, entender o que afeta no teu negócio para você conseguir se dedicar ao teu negócio. Senão daqui a pouco você vai começar a ter problema, você não consegue mais olhar para o teu negócio e você vai entrar em depressão, né? Porque tem muita coisa técnica nessa reforma tributária. Muita coisa técnica. Muita. E principalmente tecnologia, cruzamento de dados. Então, chave, né? Faça os cursos, vá nos cursos, mesmo que você não seja da parte técnica, vá lá, veja o curso. Eu nos meus cursos, o pessoal às vezes fala que, legal que você fala num termo um pouquinho mais fácil. É isso aí. Não conseguiu fazer um curso, não entendeu o advogado, lá não se escapa. Lá a gente faz curso bem didático, lá, né? Falando, na linguagem, vai acontecer isso aí direto e vamos no ponto, né? Então, é isso que você tem que fazer, vai buscar informação. Essa conversa mostra pra gente que a reforma tributária é mais do que uma mudança de sistema. Eu acho que é um verdadeiro ponto de inflexão aí na forma de fazer negócios no Brasil. Eu agradeço aqui a participação, Rogério e Nicolas, que trouxeram essa visão complementar, né? Uma visão prática, uma visão técnica e acessível de um assunto que vai dar muito, ainda vai render muito, né? Nos próximos anos. E a gente vai estar aqui para trazer tudo para você que enfrenta aí essa mesma dificuldade. E eu quero reforçar que o Sescap está com a série Reforma em Foco. São cursos didáticos, cursos práticos online para você fazer com a sua empresa, com sua equipe, da onde você estiver, para se atualizar sobre esse processo, fazer com que o contador ele realmente enxergue essa oportunidade, esse momento único que o Brasil vive até 2033 como uma nova oportunidade de fazer negócio. E agora eu convido você para esse assunto tão importante,
Curta, comente, compartilhe com os empresários, com os seus clientes. O Ponto de Inflexão, esse podcast que traz essa visão um pouco diferente sobre esse assunto que tem movimentado o seu dia a dia. Eu agradeço a tua companhia e eu te espero no próximo episódio.